Hey dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Mushi apenas observando um jogo de basquete quando, de repente, uma bola acerta sua cabeça. Um dos garotos que estava jogando se aproxima para se desculpar e, sem hesitar, a pega em seus braços e a leva para a enfermaria. A partir daquele dia, ela ficou completamente apaixonada por ele. Mas, toda vez que tentava se aproximar dele, algo acontecia, e ela acabava fugindo, envergonhada. Ele era um dos melhores alunos da escola, enquanto ela, preguiçosa, se motivava apenas olhando suas fotos. Por causa disso, ela começou a fazer todas as tarefas com o único objetivo: tirar a melhor nota e ir para a mesma universidade que ele. Anos depois, já em seu primeiro dia de faculdade, Mushi estava desanimada, uma vez que o nome dele não estava na lista de alunos. Decidida, ela foi até a quadra de basquete e, para sua surpresa, outra bola a acerta na cabeça. Mas desta vez, o culpado foi ele. Por algum motivo que ela não sabia, ele havia mudado de nome e agora se chamava Will. No dia seguinte, ela voltou à quadra na esperança de encontrá-lo novamente, mas não teve sorte. Desapontada, ela foi para a biblioteca e de repente, ele apareceu bem à sua frente e, nervosa, ela não conseguia nem falar. Ele a convidou para jantar naquela noite, o que ela considerou ser um encontro. Mais tarde, lá estava Mushi toda arrumada e animada esperando no restaurante, mas sua empolgação logo desapareceu ao ver que a Will havia convidado 2 amigos para o jantar. Quando os garçons serviram vários pratos gostosos, ela evitou comer para não parecer faminta. Aproveitando o momento em que ele foi ao banheiro, ela saiu com a desculpa de atender uma ligação e foi comer fora do restaurante. Mas, para sua surpresa, ele a pegou no flagra e não pôde conter o riso. No dia seguinte, Mushi entrou na sala de aula dele. Inesperadamente, o professor lhe fez uma pergunta que ela não soube responder. Felizmente, a Will se levantou e respondeu por ela, o que a deixou envergonhada. Mas, assim que saíram da aula, ela aproveitou a oportunidade para pedir o número dele. Naquela noite, através das redes sociais, ela descobriu mais sobre seus interesses e também acabou vendo que ele estava na biblioteca. Sem perder tempo, ela comprou um café e foi até lá. Quando a Will saiu da biblioteca, eles se encontraram casualmente. Mushi ofereceu o café, mas ele recusou educadamente, dizendo que não podia tomar cafeína à noite porque o deixava com insônia. Envergonhada, ela se preparou para ir embora, quando ele se ofereceu para acompanhá-la até seu dormitório. Enquanto caminhavam, Mushi mentiu, dizendo que gostava de astronomia. Por causa disso, ele decidiu a levar até uma cobertura para observar as estrelas. Quando a Will se aproximou carinhosamente, ela pensou que ele fosse beijá-la, mas ele só queria matar um mosquito. Logo depois, um dos amigos dele os interrompeu, lembrando de que eles precisavam de um fotógrafo para o seu projeto acadêmico. Sabendo que ela estava estudando jornalismo e que, em teoria, ela deveria saber tirar boas fotos, ele pediu a ela para fazer as fotos. Mesmo sem ter ideia de como fotografar, ela aceitou, apenas para ficar mais perto dele. No dia da apresentação, tudo correu bem, e o público os aplaudiu. Após o evento, todos decidiram comemorar. No entanto, ela teve a ideia de se embriagar para que ele a levasse para casa. Conforme as horas passavam, os amigos de Will pediram que ela não estragasse a diversão. Will então armou uma cilada para os seus amigos e aproveitou a deixa para segurar a mão dela e sair de fininho. Ele a acompanhou até o dormitório. Quando chegaram, a porta estava trancada, e ela ficou feliz por ter mais tempo com ele. Will acariciou o rosto dela e apertou-a à bochecha, dizendo que ela parecia contente com a porta fechada. Infelizmente, eles acabam sendo interrompidos pela inspetora dos dormitórios que abriu a porta para ela. Ao entrar em seu quarto, Mushi percebeu que Yuan, sua colega de quarto, estava conversando com ele por mensagem, e se perguntou se ela seria a namorada dele. No dia seguinte, ela começou a segui-los por toda parte, inclusive até o refeitório, mas acabou sendo pega, sem saber o que dizer. Indo em direção aos dormitórios, Mushi perguntou se ele já tinha par para o baile de formatura. Ele respondeu que não estava procurando ninguém, pois iria com ela, o que a deixou emocionada e sem palavras. Esse drama se chama By Stealth Like You, e se você gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do Doraminha. Quando chegar o dia do baile, ela se arrumou por horas para ficar linda, até saiu com antecedência, planejando devolver os livros à biblioteca para não perder seu crédito escolar. No entanto, só quando foi atendida, ela percebeu que faltava o livro. Apavorada, ela voltou para o dormitório e começou a procurar por todos os cantos até se lembrar de que o havia deixado na cobertura. Por sorte, ela encontrou o livro, mas, sem perceber, o segurança havia trancado a porta, deixando-a presa. Ela tentou ligar para Will várias vezes, mas ele estava ocupado, pois também era o responsável pela organização do baile. Horas se passaram até que ele finalmente viu as mensagens e correu
correu para encontrá-la. Quando chegou à cobertura, ele a viu muito triste, não apenas por ter perdido o baile de formatura, mas também por ter perdido parte de seu crédito escolar. Tentando animá-la, ele colocou uma música e a convidou para dançar. Enquanto dançavam, ele fez alguns elogios, o que a deixou muito feliz. Porém, o que a deixou sem palavras foi quando ele disse que ela era uma ótima amiga. No dia seguinte, Mu-Chi foi à sua aula de fotografia. Para sua surpresa, Ao-il também estava lá e sentou-se ao seu lado. Durante a aula, o professor pediu que os alunos formassem duplas para um projeto, e ele prontamente a escolheu como parceira. Mesmo triste, ela aceitou, querendo impressioná-lo. Algum tempo depois, Ao-il e Mu-Chi foram para uma excursão gravar o projeto. Ela levou uma bolsa cheia de bebidas e sua câmera. Após a gravação, sentaram-se na grama para fazer um piquenique, mas logo começou a chover. Correndo, eles buscaram abrigo em uma estufa. Ele lhe ofereceu a jaqueta e gentilmente limpou seu rosto. Ela ficou vermelha, criando um momento romântico entre eles. No entanto, como era de se esperar, a chuva logo parou. Ao-il deixou com ela a responsabilidade pela edição do vídeo, acreditando que ela fosse boa nisso. Sem hesitar, ela aceitou, mas logo lembrou que suas aulas de edição só começariam no semestre seguinte. Desesperada, pediu ajuda a uma estudante do último ano. Ela aceitou ajudá-la, mas com uma condição: que Mu-Chi protagonizasse um drama romântica e que encontrasse um garoto bonito para ser o co-protagonista. No dia seguinte, começaram as gravações do drama. Ao-il e Mu-Chi se divertiram muito e até brincaram bastante. As cenas românticas foram tão intensas que parecia que iam se beijar de verdade. No final, Ao-il, seu amigo, Mu-Chi e Yuan acabaram fazendo um piquenique juntos. Mas, por conta de uma confusão, as coisas não saíram como esperado e ambos ficaram um pouco irritados. Naquela noite, Mu-Chi mal conseguiu dormir. No dia seguinte, ela decidiu convidar Ao-il para jantar. No entanto, ele disse que não estava com fome. De repente, Yuan apareceu pedindo ajuda com alguns exercícios e, como eram muitos, ela o convidou para jantar também e ele aceitou. Sentindo-se mal, ela decidiu ir embora. Desolada, saiu e começou a chorar na chuva. De repente, um guarda-chuva apareceu sobre sua cabeça. Ao-il a protegeu com sua jaqueta e, segurando seu rosto, disse-lhe para parar de chorar e prometeu que a levaria para jantar. Enquanto ela estava em seu quarto, Yuan apareceu, decidida a confessar seus sentimentos por Ao-il. Isso a deixou surpresa e sem saber o que dizer. No dia seguinte, ela decidiu acompanhar Ao-il em todos os lugares para evitar que sua colega se aproximasse dele e declarasse seu amor. Juntos, foram à biblioteca, deram um passeio pelo parque e até participaram de uma aula de culinária, onde tiveram momentos muito românticos. Quando a noite chegou, Mu-Chi não conseguiu impedir que os dois se encontrassem. Yuan aproveitou a oportunidade para falar a sós com Ao-il, mas, naquele momento, Mu-Chi se machucou. Imediatamente, ele a segurou em seus braços e a levou para o hospital. Lá, o médico disse que não era nada grave e receitou alguns medicamentos. Como já estava tarde e o campus estava fechado, não dava mais para eles voltarem para os dormitórios. Por causa disso, eles decidiram, então, passar a noite em um hotel. Na manhã seguinte, ela acordou e o viu ao seu lado, e então eles compartilharam um beijo. No entanto, tudo aquilo havia sido fruto da sua imaginação. Ao-il, na verdade, a havia deixado em seu quarto e foi para o dele. No dia seguinte, enquanto ela descia as escadas, ele apareceu, pegando-a em seus braços, ajudou-a a subir. Depois, trouxe comida para o almoço e até ajudou com suas tarefas. Ela se sentiu lisonjeada por suas ações, mas começou a se perguntar por que ele ainda não havia se declarado ou pedido para que fossem namorados. No outro dia, Ao-il disse que a levaria para fazer compras. No ônibus, ele acabou adormecendo em seu ombro. Mais tarde, na loja, eles compraram duas camisas parecidas para usarem juntos. Enquanto comiam, uma amiga da escola os reconheceu e a parabenizou por estar saindo com o garoto popular. Sem pensar, Mu-Chi respondeu que eles eram apenas amigos. Suas palavras o incomodaram, e ele se afastou. Desesperada, ela correu atrás dele. Ao-il então disse que ela deveria deixá-lo em paz, já que eram apenas amigos. Os dois discutiram por um momento, até que ela finalmente o questionou sobre seus verdadeiros sentimentos. Ele, de maneira fria, respondeu que havia apenas como uma amiga. Após isso, Mu-Chi vai embora. Desde aquele dia, ela ficou muito triste. Sua colega de quarto percebeu a situação e a consolou, dando-lhe palavras de ânimo. Mais tarde, Yuan se encontrou com Ao-il e o repreendeu por tudo o que estava acontecendo. Ficou claro que, anteriormente, Yuan já havia dito a ele para ser honesto sobre seus sentimentos e não deixar que Mu-Chi sofresse. Inclusive, foi ela quem entregou o guarda-chuva para que ele fosse atrás dela no dia em que chorava na chuva. Naquela noite, ambos pensaram um no outro, sentindo saudade e tentando entender seus sentimentos. Outro dia, ele preparou uma surpresa para o aniversário dela. Durante a comemoração,
comemoração, ele finalmente revelou que estava apaixonado por ela desde os tempos do colégio. Por fim, pediu para que fossem namorados. Ela, emocionada e com lágrimas nos olhos, aceitou, e os dois se beijaram apaixonadamente. E assim termina o resumo do dorama By Stealth Like You.